Gabi, você trabalha como consultora de diversidade e inclusão. Eu queria que antes da gente falar sobre como você se descobriu uma consultora de diversidade, o que faz uma consultora de diversidade e inclusão? Porque quando a Sara Aline entrou no BBB, e ela também tem essa função, a galera falava, o que que é isso? Ela entra no lugar falando, será que tem gay aqui? Ela é contadora de games. Contadoras de gays. O que faz uma consultora de diversidade e inclusão? Bom, eu sou uma consultora de diversidade e inclusão que trabalha no mundo corporativo. Eu trabalho para empresas. Então, o meu trabalho é ajudar outras organizações a se tornarem mais inclusivas. Isso envolve, geralmente, um diagnóstico para que a gente entenda barreiras, desafios, como que as pessoas LGBTs, pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência estão se sentindo ali. E a partir desses dados, dessas informações, a gente traça um plano de melhorias. Então, a gente pode pensar, poxa, os LGBTs estão sofrendo com uma questão de cultura, sabe? Piadas LGBTfóbicas, as pessoas estão ouvindo piadas racistas. Então, nesse plano de ações, a gente pode pensar em ações de letramento, sabe? Poxa, a gente descobriu um outro desafio, não há pessoas trans nessa empresa. A gente pode desenvolver uma linha, uma estratégia de contratação, de atração desses talentos. Então, percebe? Primeiro, a gente faz esse diagnóstico, depois traça esse plano e depois implementa essas ações. E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai tornando essa empresa mais inclusiva, né? E uma empresa mais inclusiva é basicamente uma empresa que acolhe todo mundo, independente da cor da pele, independente da pessoa ter uma deficiência ou não, independente de onde ela nasceu também, diversidade geracional, regional, diversidade religiosa, enfim. Esse é meu trabalho, fazer com que essas empresas saibam lidar com todas essas diversidades. E fazendo uma manutenção disso, né? Dentro da empresa, né? Exato. Eu sempre digo que esse trabalho, ele se baseia em alguns pilares. Um deles são dados, então a gente precisa ouvir as pessoas, sabe? A gente não pode supor coisas. Ah, as gays vão gostar disso. Ah, não. As pessoas negras vão gostar disso. Não. Precisamos ouvi-las em primeiro lugar. Então, a gente precisa de informações, de dados. Em seguida, eu digo que um outro pilar que a gente não pode esquecer é o da transparência. A gente precisa mostrar para todas as pessoas o porquê, o para quê e o como a gente vai estar fazendo aquelas coisas. Porque, por exemplo, quando a gente vai rodar um censo, rodar uma pesquisa para entender quantos LGBTs estão ali, a gente precisa, com transparência, mostrar para as pessoas que a gente não está fazendo aquilo por curiosidade, sabe? Não é fofoca, quero saber quem é gay aqui, quero saber quem é preto, quem é branco, não. A gente precisa de dados porque a gente quer uma cultura onde todo mundo se sinta bem-vindo, né? Então, isso é feito com transparência. Para, no final das contas, como um terceiro pilar, que eu sempre ressalto, a gente conseguir fazer isso com consistência, sabe? A gente não fazer isso só no mês de junho, né? Pintar o logo da empresa nas cores da bandeira LGBT, ou no mês das mulheres dar um chocolate, uma flor, né? A gente não pode cair nessas armadilhas, né? A gente precisa fazer algo realmente consistente, algo que mude a vida das pessoas, né? Para que as pessoas se sintam acolhidas, pertencidas, respeitadas e com igualdade de oportunidades o ano todo. E você é diretora da Transcendemos, né? O que é Transcendemos, para quem não conhece? Como surgiu esse projeto? Legal. Bom, como eu já falei aqui, né? Eu sou formada em Direito pela PUC. E quando eu estava na universidade, eu passei por um processo de autoentendimento, autoaceitação. E eu comecei a viver publicamente essa minha transgeneridade, né? Comecei a me apresentar como uma mulher trans. E a partir desse momento da minha vida, que foi em 2017, eu comecei a vivenciar preconceitos que eu não conhecia antes. A transfobia foi algo novo para mim, infelizmente. Porque eu já conheci o racismo, né? Desde criança, meus pais falavam, não corre na rua porque podem te interpretar mal. Quando você comprar uma coisa, anda com a nota fiscal, sabe? Eu já conheci o racismo. Mas a partir de 2017, eu conheço a transfobia. Então, eu comecei a passar por várias situações de invalidações, de não reconhecimento da minha identidade, várias violências. E eu pensei, poxa, o que eu posso fazer para que outras pessoas não passem pelo que eu passei? E aí, nesse momento de reflexão, de estudos, eu percebi que há várias coisas que dá para fazer, né? Para promover uma sociedade mais justa e mais igualitária. A gente tem pessoas que estão fazendo um trabalho incrível na política, em movimentos sociais,
né, na comunicação, né? Mas eu percebi também que havia um nicho não atendido quando se fala em inclusão nas empresas. Eu percebi que uma das coisas que precisava mudar era a forma como isso é tratado no mundo corporativo. E aí, naquela época não tinha dinheiro, não tinha visibilidade, não tinha nada. O que eu fiz foi criar um livrinho que eu chamei de Manual Empresa de Respeito. E nesse livrinho eu coloquei os principais conceitos sobre como promover um atendimento de respeito a LGBTs, a pessoas com deficiência, combate ao assédio, igualdade de gênero, enfim. Eu coloquei tudo isso num livrinho e eu comecei... Eu imprimi ele em casa mesmo. Eu tinha aquelas impressoras com um baldinho de tinta lá que imprimiam pra caramba. E eu fiz vários desses livrinhos e eu comecei a distribuir eles de porta em porta em empresas que ficam aqui perto do estúdio onde a gente tá. Eu comecei em restaurante, comecei aí em academia de ginástica. E eu oferecia esses livrinhos e pedia para que essas empresas se comprometessem a conscientizar seus colaboradores sobre a importância do respeito e da não discriminação. Foi um trabalho bem de formiguinha, sabe? Tanto é que uma repórter, lá atrás, de um jornal chamado HuffPost, que não existe mais, ela achou legal aquele trabalho que eu estava fazendo com os livrinhos e ela escreveu uma matéria sobre. Acho que foi a primeira vez que alguém falou sobre isso que eu faço. E aí, nessa época, esse jornal, ele estava com uma parceria com uma rede de displays que tem TVs nos elevadores. Enfim, tudo isso deu um alcance a esse meu trabalho, sabe? As pessoas começaram a ler essa notícia, começaram a entender o porquê e o para que eu estava fazendo aquilo e começaram a me chamar para palestras em empresas. E aí eu pensei, poxa, vou fundar a minha empresa, Transcendemos, para ajudar cada vez mais empresas a seguirem esse caminho, né? De promover a igualdade, de promover o respeito. E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente foi alcançando números bem expressivos. Eu hoje me orgulho em dizer que a gente já atendeu mais de 350 grandes empresas. Não só aqui no Brasil, mas em Argentina, Chile e até México. Como fruto desse reconhecimento, aliás, desse trabalho, eu fui a primeira pessoa trans aqui no Brasil a ser reconhecida pela Forbes, na lista Forbes Under 30. Fui reconhecida por outros prêmios, outras premiações também. E isso impulsionou não só o meu trabalho, mas essa causa, né? Essa necessidade. Hoje eu fico muito feliz em saber, em acompanhar, né? Cada vez mais esse assunto ganhando destaque. Cada vez mais a gente entendendo o valor da diversidade para a nossa sociedade.